Olá, tudo bom? Você também é uma daquelas pessoas que sofre quando deita e o nariz fica imediatamente entupido? Muitas pessoas falam que se preparam para dormir, botam a cabeça no travesseiro em poucos minutos, parece que o nariz simplesmente fechou. Primeiro entope do lado esquerdo, aí você vira de lado e entope do lado direito, aí você se vê obrigada a respirar pela boca, não consegue dormir bem, o sono fica fragmentado, tem ronco, incomoda quem está do lado. Acorda com aquela garganta arranhando, parece que não descansou nada. Então, nesse vídeo aqui eu vou te falar por que isso acontece. Porque quando você está de pé trabalhando, sentado, você respira bem, quando você deita não. Vou te explicar o que acontece e como a sua alimentação, até mesmo o seu jantar, pode piorar esse quadro. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero perguntar, né? Você sofre ou não com isso? O que você faz para melhorar o seu nariz entupido de noite? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Então, por que o nariz entope justo nessa hora? A hora que a gente vai dormir, que a gente quer relaxar, quer estar confortável, é a hora que o nariz mais entope. Por que isso acontece? A gente tem que entender a questão da gravidade, né? E como ela age no nosso organismo. Quando a gente está em pé ou sentado durante o dia, obviamente, a gravidade ajuda a puxar para baixo o sangue, distribuir o fluxo sanguíneo de forma uniforme pelas pernas, pelo abdômen e tudo mais. Quando a gente deita, esse efeito gravitacional cessa imediatamente, o sangue que estava nas extremidades se redistribui e tem um aumento natural da pressão sanguínea na região do tórax e da cabeça. Então, isso daí já é uma grande questão. Então, acontece que também que dentro da cavidade do nariz, a gente tem uma estrutura chamada corneto nasal ou conchas nasais, que são responsáveis por aquecer e filtrar o ar que está entrando por ali. Mas o grande segredo é que esses cornetos são revestidos por um tecido altamente vascularizado. E aí, quando você deita e o sangue migra para a cabeça, esses vasos sanguíneos dentro dos cornetos recebem um aporte extra de sangue e infla, como se fosse um balão mesmo. E o espaço físico para a passagem do ar diminui, né? Claro, drasticamente, porque inflou uma estrutura ali dentro do nariz, criando uma sensação mecânica do nariz trancado mesmo. Até aí, esse é um processo fisiológico normal. O problema acontece quando esse inchaço dos cornetos se torna exagerado por conta de uma inflamação que a gente mesmo acaba criando no nosso corpo. Aí tem um efeito cascata que acontece, né? Porque o nariz fecha, o cérebro fica desesperado por questão de sobrevivência, você ativa aquele plano B, que é respirar pela boca. O problema é que a boca foi feita para comer, para falar, não foi feita para respirar. O nariz, ele purifica, aquece e umidifica o ar. A boca joga um ar frio, seco e cheio de impureza dentro da sua garganta. E aí foi que acontece o efeito cascata que eu falei para você, porque esse ar seco e frio resseca as mucosas, faz com que você acorde com a boca colando e com dor de garganta. Além disso, essa respiração bucal faz o tecido do palato mole vibrar, que causa o ronco. E esse fluxo turbulento de ar impede que você atinja as fases de sono profundo. E isso causa o que a gente chama de microdespertários noturnos. Às vezes você não percebe que despertou, mas o corpo acorda. E o cérebro acaba não conseguindo oxigenar direito, a pressão arterial sobe durante a madrugada quando tinha que baixar. E aí você acaba acordando mais cansado do que antes de dormir. Aí tem gente que tem dor de cabeça de manhã, mau hálito crônico, um monte de coisa. Tem gente que tem isso mais do que os outros, né? Tem gente que fala assim, poxa, então por que alguém que eu conheço entope muito mais ou muito menos do que eu? Às vezes até na mesma cama, né, um casal, um fica completamente estupido e o outro não. Então, algumas pessoas já têm uma inflamação crônica silenciosa nessa mucosa nasal, pessoas que têm rinite alérgica, sinusite crônica, desvio de septo, pólipos nasais, já tem aquele vaso sanguíneo ali do nariz no limite da sensibilidade. Então, nessas pessoas, né, essa mucosa já é chamada de hiperreativa. Quando o sangue sai da posição horizontal, chega um nariz previamente inflamado, o inchaço acaba sendo muito maior do que quem não está inflamado. Então, aí a via aérea fecha mesmo. E aí que o papel da alimentação pode te ajudar ou piorar essa inflamação. Claro que quando a gente fala de dormir, a gente tem que falar do jantar, porque o jantar é a refeição mais próxima desse horário. E algumas coisas que as pessoas fazem no horário do jantar podem piorar ainda mais essa sensação de nariz entupido. Então, primeira coisa, com certeza, é jantar muito tarde, a questão do refluxo silencioso, que eu já expliquei para você em outros vídeos. É um dos maiores sabotadores que existem, mesmo que você coma uma comida considerada saudável, se essa comida é consumida imediatamente antes de deitar, você tem o cenário perfeito para o refluxo laringofaríngeo, porque
esse refluxo é o refluxo oculto, ele não precisa de azia, queimação para você ter. Ele é chamado de refluxo silencioso, porque o ácido estomacal e uma enzima chamada pepsina sobem em forma de microvapor pelo esôfago durante a noite e atingem a garganta, a laringe, as vias aéreas superiores. Então, quando esse vapor ácido bate lá na mucosa, que já é ultrassensível, o corpo reage tentando se defender, produzindo um excesso de muco, pigarro, e aí dilata os vasos do nariz para tentar lavar essa região, e aí fica uma confusão. Congestão nasal, e não tem nenhuma referência assim, né, de nossa, mas meu estômago tá com azia, tô sentindo mal-estar. Não, é justamente isso. Então a regra é, já terço hoje, 2 horas, 3 horas antes de você dormir, é o horário da última refeição, preferencialmente 3 horas antes de você dormir. E claro que uma alimentação leve, né? Sem fritura, sem gordura, sem picante, sem álcool, vai ajudar também essa questão de você prevenir o refluxo silencioso à noite. Segunda coisa para você prestar atenção no horário da noite, tô falando antes de dormir, são os laticínios. Sei que esse tema gera um pouco de debate, mas a prática clínica e relatos, né, do consultório, do dia a dia, são muito soberanos. Pessoas que pioram muito a congestão normalmente consomem leite antes de dormir, muito queijo, requeijão, iogurte, como parte da janta ou na ceia. A ceia é uma refeição que as pessoas esquecem que fazem, porque às vezes não é organizada. Mas antes de dormir, dá um copo de leite, como um iogurte. Em indivíduos que já têm predisposição à alergia respiratória, as proteínas do leite, principalmente a caseína, são altamente imunogênicas. Então o organismo encara essas proteínas como uma ameaça e descarta aquela cascata imunológica que aumenta a produção, mais uma vez, do muco espesso nas vias aéreas, que estimula a liberação de anticorpos e causa edema local. Então, se você tem copo de tomar leite, leite morno, leite quente, comer sanduíche de queijo antes de dormir e vive com o nariz entupido, faz o teste, fica uma semana assim, depois volta aqui e me conta se melhorou ou não. Outra coisa que prejudica muito para as pessoas é o açúcar e carboidrato refinado nessa última refeição. Então, pão branco, macarrão branco, arroz branco, pizza, sanduíche à noite, doce, obviamente, né? Sobremesa de uma maneira mais ampla, vai causar um pico glicêmico imediato, que aí vai levar a um aumento da insulina no sangue, o excesso da insulina e da glicose aumentam muito a inflamação vascular aguda, esses vasos sanguíneos perdem temporariamente a capacidade de manter o tônus correto, tendendo a se dilatar e reter líquido nos tecidos moles. E aí, mais uma vez, a mucosa fica pura, como ela é muito vascularizada, né? Essa inflamação faz com que eles retenham muito líquido e inchem muito. Então, o ideal é que você evite consumir açúcar e carboidratos simples antes de dormir nessa refeição da noite. Claro que a gente não tem como não falar do álcool também, né? Muitas pessoas que quando consomem um vinho, uma cerveja, um uísque, uma caipirinha antes de dormir, logo depois a respiração trava, você ronca pesado. Isso não é uma coincidência, né? É um efeito farmacológico do álcool mesmo, porque ele é um vasodilatador sistêmico, ele relaxa a musculatura lisa dos vasos sanguíneos, fazendo com que o sangue flua em maior volume e com menos resistência. Quando esse vasodilatador, esse efeito vasodilatador se soma à redistribuição dessa posição horizontal, os vasos têm aquele engurgitamento, ou seja, chega muito mais sangue nesses vasos do nariz. E aí os cornetos se expandem ao máximo, bloqueando a passagem de ar e piora drasticamente a intensidade do ronco, a apneia e a dificuldade. Então, se você sofre com o nariz entupido, também não consuma álcool à noite, porque vai piorar a situação, com certeza. Ainda tem a questão do excesso de sal, e da histamina, né? Consumir uma janta muito salgada, carne seca, embutidos, produtos industrializados, sopa de pacotinho, macarrão daqueles tipo miojo, promove uma retenção hídrica severa no corpo durante a madrugada, o sódio puxa a água para fora da célula, gera os microedemas e o nariz sente muito isso. Além disso, muitos desses alimentos que eu falei para você, como queijo, que tem muito sal, presunto, salame, enfim, né, são alimentos riquíssimos em histamina ou liberadores biológicos de histamina. E a histamina é a molécula responsável por disparar os sintomas da crise de rinite. Então, coceira, espirro, produção de coriza e principalmente o inchaço nasal. Então, comer uma janta que é rica em histamina, ou alimentos que façam com que aumente a histamina no corpo, né, com certeza vai piorar ainda mais esse quadro. Uma dica também importante é, se você sofre muito com o nariz entupido, faz uma lavagem nasal um pouquinho antes de dormir.
Você pode utilizar soro fisiológico. Hoje em dia tem até umas coisinhas assim que você aperta, como se fossem umas garrafinhas que você enche com soro, bota no nariz, vira de lado. Você pode fazer isso com uma seringa também, sem muita pressão, para ajudar a lavar o nariz, né? Ajudar a remover alérgenos, ácaros, poluição, que vão ajudar a diminuir essa inflamação, né? Quando a gente retira isso. Outra coisa é melhorar a posição ao dormir, elevando a cabeceira da cama. Não só botando mais travesseiro, mas botando mesmo algum calço por baixo do colchão, por baixo da cama, elevando 10 a 15 centímetros, ajuda a prevenir aquela questão do refluxo e também ajuda a diminuir a pressão de sangue na cabeça e pode ajudar bastante você. E cuidado com o ambiente, né? Ar-condicionado, ventilador com vento para cima de você durante a noite, tapete velho, cortina suja, tudo que possa acumular pó, ácaro e sujeira pode piorar esse quadro, pode ser isso que está te prejudicando à noite também. Se você tá com o nariz entupido todos os dias, independente do que você coma, se você ronca muito alto a ponto de acordar outra pessoa, se você sente muito cansaço de manhã, sente que a noite de sono, né, parece que não adiantou nada, dor forte na face, na testa, ao redor dos olhos, é importante que você vá ao médico, né? Tem coisas que a gente já sente há tanto tempo que fala, isso aqui não adianta mais. Adianta sim, e pode ser um sinal de uma coisa mais grave para você. Então, na dúvida, procura o seu profissional aí na sua cidade para te ajudar. Lembra que a ideia do vídeo é te ajudar, mas o vídeo é meramente informativo, então uma pessoa que te conhece pessoalmente, o médico pessoal, vai te dar ainda mais dicas interessantes para o seu quadro específico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa a curtida no vídeo, me ajuda também, compartilha com quem você sabe que vai gostar. Vamos ampliar juntos essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!